Um cretino chamado Lil Nas X. Para quem não sabe, se trata de um rapper americano que inclusive há algum tempo atrás fez um tênis em homenagem a Satã. Ele não faz questão de esconder a sua adoração a essa entidade e tem todo o direito de fazer isso. Afinal de contas, nós sabemos que hoje vivemos nos tempos difíceis. Então esse tipo de coisa, daqui para frente, será cada vez mais normal, mais comum. O homem está cada vez mais maldoso e usa, de argumentos fajutos para justificar a adoração e a idolatria ao próprio mal. Satã não é simplesmente uma entidade com chifrinhos vermelhos, como as pessoas querem que você pense. É uma força, é uma representação de tudo que é maligno. Se uma pessoa, por exemplo, é ceifada de forma cruel, passando pelos maiores tormentos que se pode ter, que a carne pode sentir, é porque, infelizmente, nessa plataforma aqui, e na maioria delas, nós somos muito limitados para falar detalhes sobre essas coisas. Mas só para você ter uma noção, no filme Nefários, há um trecho ali que o demônio fala do porquê o sacrifício a Moloque era feito naquela estátua. A estátua extremamente quente, assim que o bebezinho era colocado em cima dela, ele já começava literalmente a falecer, se contorcendo de dor por causa das queimaduras. E não falecia rapidamente. Era um ceifamento cruel e sem piedade. E isso é necessário porque a partir desses sentimentos de dor, as entidades ficam mais fortes. É o mal puro. Assim como o bem, os anjos, Deus, nós acreditamos estar com a sua proteção quando fazemos o bem, praticamos a caridade, etc. O outro lado é o oposto. Quando você pratica o mal, você fortalece eles. É o oposto um do outro. Só que essas coisas não são colocadas para você aqui. Eles simplesmente colocam o ponto de vista dos satanistas. Que, se essas criaturas são assim, é porque Deus próprio fez elas assim. E a culpa seria dele, quando na verdade foi uma escolha delas. Se você faz uma máquina programada para fazer tudo o que você quer que ela faça, se essa máquina vier a errar, realmente a culpa é sua, você que programou. Mas estamos falando do super invento, uma coisa que o homem tenta imitar até hoje com a inteligência artificial. Algo que consiga pensar por si próprio e tomar suas próprias decisões, com poder de seguir pelo bom caminho ou pelo mau caminho. Essa máxima criação é você, meu amigo, sou eu. Nós podemos decidir o que queremos fazer da nossa vida, seguir o caminho do mal ou do bem. O Lil Nas X, que inclusive chegou até mim essa dica, que eu nem ia falar porque eu fico extremamente aborrecido com esse tipo de coisa. Essa dica chegou até mim através de J Nunes 95, um abraço forte para o nosso irmão. Então essa figura, carimbado, Lil Nas X, que sempre está fazendo o máximo possível para denegrir a imagem do cristianismo, ele agora literalmente avança. E não só nas imagens, como eu vou mostrar para você aqui, acompanha as imagens do clipe dele, você vai ver a Arca de Noé, você vai ver o próprio Jesus Cristo, vindo como uma pessoa colorida. Vocês sabem que eu uso essa palavra para não atacar grupo nenhum, porque nunca foi a nossa vontade aqui atacar grupo nenhum. Muito pelo contrário, a gente respeita, só que hoje o que está acontecendo é uma libertinagem. Se algum dia houve realmente uma luta pela igualdade e pelo respeito, hoje já não é mais assim. Hoje os ativistas lutam para ter privilégios e, aproveitando-se desses privilégios, como o Lil Nas X prova nesse vídeo dele, nesse clipe dele, de péssimo gosto, inclusive não tem outra função a não ser atacar e denegrir a imagem dos cristãos. Não tem outra função, porque o público que segue ele segue também o oposto. Eles veem Satanás como uma vítima. Então não há por que ele investir milhões em um clipe que nem sequer agrada e compactua com a forma dos seguidores dele, os súditos dele, pensa, É o oposto. Mas eles fazem isso porque eles não se sentem bem se não vê o cristão sendo humilhado. E aí, no Brasil e na maior parte do mundo, existem leis para nos proteger desse tipo de ódio das pessoas. Existe isso. No Brasil é o artigo 208. Está escrito assim: vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso, que é o caso do clipe dele. O clipe dele você vai ver todas as figuras cristãs, religiosas, do cristianismo, sendo ali humilhadas, se comportando de uma forma que o próprio cristianismo ensina o oposto e diz que aquilo ali não agrada a Deus, é um pecado mortal para nós. Mas ele faz questão de colocar isso ali e muito me admira, a plataforma como o YouTube, colocar esse vídeo em altas. Hoje a gente sabe que existe a Shadow List,
onde os canais são banidos para ali, nunca mais sai. E num caso desse aqui, onde o cara comete claramente um crime, e não adianta você dizer, ah, Davi, mas esse clipe é internacional, mas cada país tem a sua lei, e por isso mesmo tem o YouTube Brasil, o YouTube Estados Unidos, cada YouTube para criar as diretrizes ali em cima das leis do próprio país. Tem coisas que aqui pode, por exemplo, vamos pegar esses jogos, esses cassinos, em alguns países podem, em outros não. Então existe o YouTube Brasil, o YouTube Argentina e etc, etc, né, para que seja seguida ali as regras, para que a plataforma adeque as suas próprias regras em cima da lei do país. Então aqui no Brasil esse clipe deveria ser proibido, mas ele está em alta. Então a gente simplesmente não consegue entender esse tipo de coisa, né? Porque para nós basta fazer uma simples crítica, né? Não aprovar certos comportamentos para você ser banido para sempre. Enquanto outros lados que conseguiram privilégios, isso sim, podem fazer literalmente o que querem. Eu vou mostrar as imagens para você e depois a gente segue aqui comentando. Então, quanto às imagens, eu não vou explicar muito. Você viu ali o Barack Obama logo no começo, né? Você vê ele vindo da posição ali de Jesus Cristo, porém com o incentivo no pescoço agarrado para as pessoas ser promíscuas, né? Falando em sexo. Então, assim, é terrível. Não tem o que falar desse clipe, né? É uma homenagem a Satã na cara dura, né? Tentando, de fato, denegrir a imagem dos cristãos. Esse cara já gravou aí sendo encurrado, literalmente, pelo capeta. Um cara que, repito, fez um tênis, né, que simula sangue ali no solado. A gente já falou disso, né? Se eu não me engano era da Nike, tem um vídeo aí. E eles mesmos fizeram uma nota dizendo, olha, a gente nunca lançou esse produto. Ele pegou o nosso produto e fez o dele em cima. Mas não é um produto oficial. E vendeu bastante, meus irmãos, porque isso é uma luta mesmo espiritual. Essas pessoas não vão se dar por satisfeitas jamais enquanto não conseguirem transformar a terra na antiga Babilônia. É isso que está se tornando hoje. Você vê um conteúdo como esse aberto para todas as idades e o que você vê é promiscuidade o tempo todo. É incentivando as pessoas ao pior. E ai de quem reclama, meus irmãos, para os caras quererem inclusive prender. O pior de tudo isso é quando eu vejo os cristãos Nutella, como esse camarada aqui, ó, que ele diz o seguinte, ó: que Deus abençoe esse homem e veja as coisas ruins que ele está fazendo, mas apesar de tudo que ele faz, temos de amá-lo sempre. E aí 35 imbecis concordam com ele, dando like aqui no comentário dele. Isso aqui, meus irmãos, é uma total distorção e uma realidade do que acontece hoje em dia. É o cristianismo Nutella. Eles imaginaram um Deus incapaz de punir, um Deus que ele vem como uma meretriz de rua, de beira de esquina, amando todos incondicionalmente, não importando o tanto de maldade que essas pessoas tragam no seu coração. O Deus verdadeiro, ele é o oposto disso. Ele sacrificou o próprio filho, ele que afirma e deixa claro isso, que acima dele não há ninguém, ele é o máximo. Se ele quisesse dizer, meu filho, Cristo, você não precisa se sacrificar por essas pessoas, eu vou perdoá-las apenas pela sua boa intenção, ele teria feito, ele poderia fazer. Só que isso cairia em contradição. Se ele é um Deus de justiça, a justiça precisa ser feita. Então existia um pecado e precisava ser pago com sangue, e mesmo que esse sangue fosse do próprio filho. Imagina a dor de uma pessoa, né, de um ser supremo, mas que segue ao pé da letra a própria lei. Porque senão não há justiça e não há amor. Se você não tem regras, você não se ama. A verdade é essa. E se você não se ama, você não pode amar ninguém. Então existia uma dívida e precisava ser paga. O preço foi um justo derramar o sangue por toda a humanidade para assim salvar, ao longo dos séculos, bilhões e bilhões de pessoas, trilhões de pessoas. Só que essas pessoas, meus irmãos, acham que elas já estão salvas simplesmente porque, Jesus já pagou a conta aqui, eu posso fazer o que eu quiser, ele tem que me aceitar como eu sou. E não. Se você pegar todos os personagens bíblicos, você vai ver o quê? Que cada um que se arrependeu repudiou o próprio pecado. Inclusive, quando se lembravam desse pecado, se envergonhavam, se entristeciam. E mesmo aqueles que pegaram dinheiro, que se aproveitaram de pessoas, eles devolveram esse dinheiro em quantidade muito maior. Porque quando a gente se arrepende é assim. Hoje está sendo passada uma doutrina que não existe, meus irmãos. É uma doutrina ensinada pelo Gzinho.
sabe, aquela do compasso? Eles se infiltraram em várias religiões, principalmente no cristianismo, e vêm distorcendo a palavra, com doutrinas, por exemplo, como a teoria da prosperidade e tantas outras aberrações que eles criaram. Então as pessoas totalmente perdidas, elas pensam, Deus tem mais o que fazer. Eu já vi outros, né, aqui inclusive falando sobre a virgindade da mulher. Isso aí é bobagem, a mulher pode ficar com quem ela quiser. Deus tem mais o que fazer do que estar se preocupando com isso, né? Sendo que ele próprio criou um selo ali, todo mundo sabe, é o ímen. Ele deu-se o trabalho de fazer aquilo, não tem função nenhuma, né, no corpo. Simplesmente selar, só isso. Dada a importância que Deus dá a você se guardar, a você se respeitar. E essa turma sabe disso. Eles querem levar as pessoas a se autodestruir. Veja o índice, quanto mais essas agendas avançam, os altos índices de pessoas que tiram a sua própria vida. E não é só nas imagens, as promiscuidades que você acabou de ver. As coisas que atraem maldição para a vida das pessoas, saibam elas ou não. Em um trecho da música ele diz o seguinte: saindo do túmulo, cara, eu voltei que nem o Jesus Cristo, vou animar os gays, vou levar a parada às alturas. Saindo do túmulo, cara, eu voltei que nem o Jesus Cristo, vou levar vou levar a parada às alturas. Então ele se compara a Cristo. E se você vê isso aqui e você não fica indignado, você acha que tem que amar incondicionalmente, apesar do que a pessoa faz, você está redondamente enganado, meus irmãos. Porque está escrito o seguinte: bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, pois eles serão saciados. Em Apocalipse 21:8, se a pessoa ainda não conseguiu entender, está bem claro. Mas aos covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo, que arde com enxofre, e esta é a segunda morte. Apesar do que se fala, essa história aí de inferno é uma imitação de Hades, é uma história de grego e não sei que lá. O diabo se apresentou à humanidade com diversos nomes, meu amigo. Não seja ingênuo. Ele preparou o terreno. O inferno, ele é uma necessidade, porque tem pessoas que cometeram crimes tão grandes, tão odiosos, que já ultrapassaram a sua condição de humano. Uma pessoa, por exemplo, ela tem uma vida. Se ela tira 2 vidas, como é que você pode castigá-la ao ponto dela pagar por aquelas 2 vidas? Não importa o que você faça, você não vai mais, jamais reparar aquelas 2 vidas. E por isso é que existe o inferno, onde a pessoa acha, acabou tudo aqui. E aí é onde começa de fato o tormento eterno. Então, meus irmãos, o que você vê aí são narrativas que foram construídas através de programação de TV. Justamente tem esse nome, programação, porque programa quem assiste, para que hoje a humanidade tenha exatamente esse entendimento. É esse o grande problema do mundo hoje em dia. O homem está ficando amante de si mesmo, com o coração endurecido, maldoso, tudo. Mesmo que você esteja fazendo um bom trabalho, tentando alertar, tem pessoas que estão te vendo com maus olhos. É a perversidade, meu irmão, tomando conta de tudo, até do sentimento das pessoas. É terrível. Então, se você é como eu e fica indignado com essas coisas, né? Você simplesmente queria ver a justiça sendo feita, não é vingança, não é agir com as próprias mãos, mas ver a lei sendo aplicada. Repito, um vídeo como esse aí, vilipendiando a religião alheia, colocando ali as figuras bíblicas, debochando delas, ridicularizando como está, não deveria estar no ar. A lei tem que tratar todos como iguais, só que o que a gente vê hoje, né? E eu até falo isso no vídeo de mais tarde, eu vou deixar para falar lá, né? Mas lembre-se do livro de George Orwell. Todos os animais são iguais, mas alguns animais são mais iguais do que os outros. E o que você está vendo hoje é isso, a lei sendo feita e dita que é para todos, porém, alguns são mais todos ou todes, né, do que outros. Esse vídeo acaba aqui, eu espero que você tenha gostado e acima de tudo entendido. Se você compreende a dificuldade de se fazer um vídeo, principalmente em tempos como esse, né, você vê que muita gente arrudeia e não quer falar desse tipo de assunto, por favor nos ajude compartilhando, tornando-se um membro do canal se você puder. Ainda também tem a nossa promoção Faca no Zoiudo, você compra um dos nossos selos, financia automaticamente esse tipo de conteúdo, você nos mantém no ar por mais tempo. E ainda por cima, após comprar o produto, você concorre gratuitamente a 10 mil reais. E diferente de outros, aqui a gente entrega, embora eu sei que a maioria realmente participa para ajudar o canal. Eu quero deixar bem claro, meus irmãos, que não precisa você se sacrificar. Davi, eu tô duro, esses 10 reais vai me fazer falta. Não participe, irmão. Não participe, tá certo? Porque você precisa entender
que essas narrativas que foram criadas, inclusive por membros daquela organização com G, mas que vieram disfarçados como pastores, essa história que, olha, dê tudo que você tem, fique sem nada, não é o que Jesus Cristo ensinava. Você, meu caro irmão, você não pode ajudar ninguém se você estiver no chão. Você primeiro precisa se pôr de pé, para aí sim você levantar o outro irmão que está caído. Primeiro você se ajuda, primeiro você se torna forte, para aí sim você poder ajudar. Então, se você pode participar da nossa promoção, tá com a intenção de ajudar o canal, você vai ser muito bem-vindo e pode ter certeza que vai ser de grande ajuda a sua compra, a sua participação. E eu vou torcer muito por você, porque os últimos 2 ganhadores foram somente com essa intenção, que era ajudar o canal. E acabaram, um saindo com 25 mil, o outro agora saiu com 5 mil. E o próximo vai sair com 10 mil. E eu vou torcer por cada pessoa que participe, né? E é isso, meus irmãos, é o que eu posso dizer para vocês, né? Pessoas que pedem que você se sacrifique por ela, que você se aperte, que você se prejudique, não gostam de você, meu irmão. Eu, por respeitar você, não posso dizer que gosto. Eu te amo, eu não te conheço, mas eu tenho muito carinho por todos os inscritos aqui do canal, de verdade mesmo. E acima de tudo, tenho uma gratidão muito grande, porque se eu tô aqui até hoje, é graças a cada um de vocês. Então, meus irmãos, existe muita falcatrua. Uma hora eu vou fazer só um vídeo falando dessas falcatruas que tá rolando aí em sorteio, em Instagram, em um mesmo de plataforma aí, verdadeiras picaretagens, né? E eu vou fazer um vídeo ensinando a você como identificar essas picaretagens, a você raciocinar para você perceber. Você vê aqui, a gente tem 600 mil inscritos aqui, a gente tem quase 10 mil no Instagram, quase 10 mil no Telegram, fora os outros canais, né? Como por exemplo o canal 1 tem os seus mais de 100 mil lá, eu acho que é 160 mil, nem lembro. E a gente pena para arranjar o dinheiro do prêmio. Aí tem cara, meu irmão, sorteando aí R$500 milhão. Isso a 30 centavos, a 20 centavos. E o povo acredita, não é porque vende muito. Meu irmão, não seja criança. O nosso é mais caro e o prêmio é menor. Sabe por quê? Porque aqui a gente paga. A diferença é essa. Então participa, meu irmão. Eu vou agradecer muito a tua ajuda. Vou ficando por aqui, tô caindo já, bebo de sono. Tô fazendo esse vídeo à noite, acordei 5 da manhã. Mas estamos aqui firme e forte. Vocês fazem valer a pena. Fiquem com Deus, meus irmãos. Que Deus abençoe e proteja cada um de vocês. Um abraço e a gente segue juntos. Fui!